Palavra do Senhor, amém? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, amém? Gênesis, capítulo 1, como os irmãos sabem, domingo passado eu não estava, o nosso irmão Ismael, que estava na direção dos trabalhos, pregou sobre o quarto dia da criação, e hoje nós vamos falar sobre o quinto dia da criação. Nós estamos pregando uma série, e batizamos essa série de criação, queda, redenção e consumação, que é o plano de Deus em toda a Escritura, que se revela desde o Gênesis, e temos nos maravilhado com esse Deus Criador. Hoje nós vamos meditar capítulo 1, dos versículos 20 ao versículo 23, amém? Quinto dia da criação, um Deus abençoador da sua criação. Gênesis 1, versículo 20. Abra aí a palavra do Senhor, as primeiras folhas da sua Bíblia, né? Nós vamos, essa série, irmãos, nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 3. Estamos de uma maneira bem progressiva na compreensão da Escritura, bem lenta, para que a gente consiga absorver pela obra do Espírito Santo, irmãos, ele venha nos iluminar para compreendermos a sua palavra, os seus ensinamentos, já nas primeiras páginas da Bíblia, amém? Gênesis 1, do 20 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Amém? Vamos orar? Amado Pai, obrigado por Tua palavra, nos ajude e nos ensine. Ó Deus, somos completamente dependentes da iluminação do Espírito Santo para nos maravilharmos com a Tua voz. Ajuda-nos para o Teu louvor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos falando sobre o quinto dia da criação. Deus cria nada mais, nada menos, irmãos, tudo que você conhece de pássaro, grande e pequeno, e a gente não conhece, a gente conhece muito pouco, né, irmãos? Muitos já foram extintos, não é verdade? Muitos não habitam em nossa fauna e flora brasileira, mas no quinto dia Deus cria as aves pequenas e grandes, Deus cria os peixes pequenos e grandes, os seres aquáticos, animais aquáticos que conhecemos tão poucos. E gente, quem nunca ficou impressionado com a criação? Não é verdade? Vocês já viram certamente uma reportagem ou outra, né? National Geographic, Animal Planet, ou essas reportagens que passa, Globo Repórter, né? Que passa sobre a criação e a gente fica assim, meu Deus, que perfeição, que maravilha, né? Que Deus tremendo. A criação encanta o cristão. Os animais encantam o cristão, porque a gente olha aquilo e fala assim: que Deus perfeito, que variedade, como o salmista disse, quão variadas são as tuas obras, Senhor. E aí, irmãos, a gente fica muito encantado com o Senhor,
Teve umas férias uma vez, eu e a missionária Flávia, a gente foi para Maragogi, irmãos. Não é tão longe daqui. Mas uma vez a gente foi para Maragogi e a gente fez um mergulho, pôs o equipamento e tudo. Irmãos, e a gente mergulhou, era só 2,5 metros, no máximo 3 metros de profundidade. E a gente já ficou encantado. E a gente não estava nem 5 metros de profundidade, né? Imagina, irmãos, quilômetros e mais quilômetros para baixo da terra, de oceano, de mares, toda a natureza criada pelo Senhor. Portanto, irmãos, os animais, a criação, mexe com a gente, né? Se hoje for perguntar para o Lucas o que ele quer ser quando crescer, ele fala que ele quer procurar fóssil de dinossauro. Ele está doido com dinossauro. Ele sabe os nomes de... Eu não tenho nem ideia, ele fala um monte de nome de dinossauro, né? Então, o que ele quer ser quando crescer? Fóssil de dinossauro. Quer procurar fóssil de dinossauro, né? Preciso levar ele em Souza ainda, né? Para o parque lá, né? Então, gente, o 5º dia da criação está falando aqui criação de aves e peixes, grandes e pequenos. E por que Moisés descreve assim a criação para o povo hebreu, para o povo de Israel? Irmãos, não é sem sentido o Moisés narrar a criação em uma ordem, apresentando Deus como criador e autor da criação. Porque, irmãos, naquela época, os babilônicos, os sumérios, os egípcios, eles atribuíam aos grandes animais aquáticos, eles atribuíam que esses grandes animais eram deuses. Inclusive, hoje a história deixa isso claro, desenhos antigos mostrando guerras, mostrando batalhas entre deuses e grandes animais aquáticos. Isso hoje a ciência já mostrou isso. E essa era, irmãos, havia toda uma adoração, havia todo um aspecto de misticismo e de divindade, de que essas grandes criaturas do mar eram deuses que saíam debaixo da água para enfrentar os deuses que vinham dos céus e travarem uma batalha para quem ia dominar água e terra. Moisés fala: não é nada disso. Foi Deus que criou. Deus é o Criador. Nenhum bicho, por maior que seja, é Deus. Pelo contrário, todos se submetem ao Criador. Todos se submetem a esse grande Senhor. Moisés insiste que os mitos do mundo antigo não procedem. Pelo contrário, só confundem a capacidade de enxergar para o verdadeiro Deus Criador de toda a complexidade de aves e peixes, grandes e pequenos, seres aquáticos, marinhos, que enchem o oceano. É um mundo completamente vasto, que vai muito além do nosso conhecimento. Mas Deus quis, irmãos, que tanto a água como o céu, perceba a ordem: primeiro Deus cria os céus, Ele faz a separação da água da terra, até o 4º dia, tudo de água, irmãos, que hoje a gente conhece por mares, os oceanos, não tinha vida. Mas no 5º dia, irmãos, Deus enche e ainda diz assim: se multiplique, vão se multiplicar. Portanto, irmãos, no 5º dia, Deus enche aquilo que era vazio, céus e mar. Nos céus, aves; na água, grandes seres, pequenos seres aquáticos; céus com aves que voam, animais marinhos nos mares. Tudo isso para mostrar o seu grande poder e a sua divindade.
Amém, irmãos? Quando Moisés narra desse jeito, ele está dizendo: não existe esse negócio de Deus que vem do mar. Tudo é criado pelo Senhor. Ele criou e veio a existir. Depois a gente vai ver, vem Adão e Deus fala para Adão: olha, dá nome aí para tudo. E Deus vem e Adão vem e com a sabedoria do Senhor dá nome. Nós vamos chegar lá. Mas, irmãos, um primeiro aspecto então que a gente vê aqui no 5º dia da criação é o aspecto da beleza. É interessante que o Salmo 104, a gente lê um pedacinho hoje, do Salmo 104. E é interessante, irmãos, que os comentaristas vão dizer que aves que voam, alguns comentaristas bíblicos dizem que certamente aqui inclui, sabe o que, irmãos? Os insetos voadores, que a gente não sabe para que existe, para que Deus criou a muriçoca? Não é verdade? Quantos insetos que a gente não sabe por que Deus criou? Irmãos, sabe o que eu estava lendo essa semana? E a gente tem que agradecer a Deus pelos insetos. Que tem, irmãos, uma variedade de insetos e moscas que polinizam alimentos, como por exemplo, irmãos, se o cacau não fosse polinizado pelas moscas, não haveria chocolate. Então, quando você comer um chocolate, agradeça pelas moscas que Deus criou. Amém? Olha só veja que motivo interessante. Irmãos, tudo tem um propósito na criação do Senhor. Deus é perfeito em todas as coisas. Portanto, irmãos, no 5º dia, inclui-se entre os animais que voam, a grande variedade de insetos. Mas eu estava falando do Salmo 104, irmãos, e o Salmo 104 é uma linguagem poética de Gênesis 1. E no Salmo 104, no 24 ao 26, de forma poética, nós vemos aqui uma descrição do 5º dia. E olha só como o salmista descreve o 5º dia aqui. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, incontáveis, uma miríade, milhares e milhares, seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios, e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Monstro aqui, irmãos, não é nada que venha assustar nossas crianças. É apenas uma linguagem para apontar para os grandiosos animais que Deus criou. Amém? Então, o monstro marinho são grandes animais. Algumas versões da Bíblia trazem essa palavra monstro, para falar de grandes animais, possivelmente baleias, possivelmente o que, segundo a ciência, não é classificado, segundo eles, dinossauro não é aquático, mas na nossa linguagem, na nossa linguagem popular, provavelmente grandes dinossauros aquáticos, como alguns que já existiram, Mixossauro, Chonissauro, Notossauro, Rutiodonte, que eram grandiosos animais, irmãos, que viviam debaixo da água. Grandes animais marinhos. Dentre esses grandes animais marinhos, um grande peixe, que quando a gente vai ler o profeta Jonas, foi um animal tão grande que fez o quê? Pela providência de Deus, o grande peixe engole o profeta. E o profeta fica no ventre do peixe quantos dias? 3 dias. Irmãos, nós temos visto que hoje
tem, por exemplo, grandes peixes de 30 metros, pesando 800 toneladas. Tem noção? Para um peixe de 30 metros caber uma criatura, um pecador, que Deus falou assim, vai pregar em Nínive, e no Jonas falou assim, eu não vou. E Deus manda uma grande tempestade, o pessoal do barco fala assim, meu Deus, Deus está furioso com alguém aqui, não é possível. Tiraram as sortes, a sorte caiu em quem? Jonas. Jonas, pelo amor de Deus, o que você fez? Deus está acabando com o mundo aqui. E é por causa de você, é por causa de mim. Olha, me joga no mar que o problema acaba. O povo ora, Senhor, Tu és soberano, joga Jonas no mar. Deus, pela sua providência misericordiosa, envia um grande peixe, ó, pá, põe Jonas para dentro. Nem mastigou. Imagina o tamanho da boca do bichinho. Será que ele tinha 30 metros? 20, 18? Qual era a altura de Jonas? 2 metros? Que isso? Né? 1,5 metro? Né? E aí, irmãos, interessante que a gente vê que Deus usa um grande peixe para levar um sinal de redenção e ressurreição. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, os fariseus chegam para Jesus e falam assim, Jesus, nos dê um sinal de que o Senhor é Deus, nos dê um sinal de que o Senhor vai ressuscitar, nos dê um sinal de que realmente o Senhor é o Messias. Aí Jesus fala assim, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra. Perceba, Jonas no ventre de um grande peixe, não podemos afirmar que é uma baleia, tá bom, gente? Não sabemos. Jonas no ventre de um grande peixe é o tipo de Cristo. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, Cristo ficou 3 dias no coração da terra e depois ressuscitou. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, está aqui uma menção aos grandes animais que Deus criou e com grandiosos propósitos. E a gente se maravilha com a criação, a gente acha fantástico, né, irmãos? A criação, a natureza e tudo mais. Mas é interessante, irmãos, que nesse relato aqui, Deus, nós temos visto nos outros dias, Deus falando assim, e viu Deus que era bom. Deus fala, acontece e Ele aprova. Tem tudo uma ordem. Do nada, Ele fala, acontece e Ele fala, é bom, é bom. Agora aqui, irmãos, tem algo a mais. Ele cria os animais, e aqui é a primeira palavra na Bíblia que a gente vê aqui, irmãos. Deus abençoa os animais. Primeira vez de Deus abençoando é os animais. Insetos, aves, peixes, grandes, pequenos. Aí podemos pensar, pastor, que bênção é essa? É a mesma bênção que é para a gente, que é filho de Deus, que é a imagem de Deus? É evidente que não, irmãos. Mas Deus não somente aprova a criação, como agora é acrescentado um novo elemento. Ele não apenas viu que a criação, que aqueles seres vivos era bom, mas Ele abençoa os seres criados. E é a primeira vez que esse termo abençoar aparece na Bíblia. E aqui, irmãos, é uma bênção muito específica. É a bênção de Deus permitindo que animais e aves se reproduzam. Irmãos, toda multiplicação, toda reprodução, todo acasalamento de animais é Deus abençoando, é decreto de Deus. Deus abençoou os animais para que eles se multipliquem em abundância, desfrutando de
tudo o que Deus havia criado para eles. Aqui vale a pena, irmãos, nós pensarmos que animais são abençoados em termos de salvação. Pastor, quando o meu cachorrinho morrer, ele vai para o céu. Irmãos, não tem sentido uma pergunta dessa, porque animais não têm alma, animais não têm espírito. Alma ou espírito são aqueles que são imagem de Deus, onde Deus sopra os fôlegos de vida. Amém? Estes, o ser humano, que são seres que se relacionam com Deus. Então, animais são abençoados aqui em termos de salvação? Não, em termos de procriação. Só tem acasalamento, cruzamento, reprodução, porque Deus decretou, irmãos. Olha a providência de Deus para com os animais. Então, irmãos, aqui é uma bênção com um propósito muito específico, a bênção do Senhor sobre os animais. Deus cuida dos animais, irmãos. Inclusive, a gente vai ver que lá no Novo Testamento, Lucas 12, olha, Jesus fala assim: se Deus cuida dos passarinhos, passarinhos que você compra 2 passarinhos por 1 moedinha, se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de vós, homens de pequena fé. Se Deus cuida, irmãos, de insetos e de pássaros, e tudo está debaixo do seu governo e providência, quanto mais da sua igreja, quanto mais do seu povo, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Portanto, irmãos, o decreto de Deus assegura a fertilidade dos animais. O decreto de Deus assegura a multiplicação dos animais. E aqui, irmãos, tem uma nota apologética, porque antigamente acreditava-se que a reprodução, que a fertilidade acontecia por conta de ritos. Não, vamos fazer rituais para que os animais se reproduzam. Vamos fazer mágicas, vamos fazer bruxarias para que os animais se reproduzam. E Moisés está falando, é Deus que abençoa e os animais se multiplicam. É uma nota evangelística aqui para o mundo antigo. É uma defesa da fé aqui para o mundo antigo. É Deus que assegura a fertilidade dos animais. Você já parou para pensar, irmãos, que tem animais que nascem, eles fogem do seu pai, da sua mãe, né? E no meio da floresta encontram outro animal, e ninguém ensinou nada, e eles se cruzam, e eles acasalam, e têm filhotes, nunca viram, não sabem de nada, mas ou por cheiro, por cio, seja lá o que for, tem pássaro que até fica dançando na frente da passarinho fêmea, né? Para conquistá-la, né? Então, aprendeu isso aonde? Decreto de Deus. A bênção de Deus sobre a criação. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus abençoa com propósito de aumento, com propósito de desenvolvimento, fecundidade, por meio de um decreto de Deus. Irmãos, isso aqui é ciência pura. Só que Gênesis não é um livro científico, é um livro religioso. Mas aqui, irmãos, é pura zoologia, é puro conhecimento científico, que os profissionais da área estudam e dedicam a sua vida inteira de como os animais se reproduzem. E é interessante, uma pena, que diante da ciência moderna, eles acreditam tudo a evolução. Você pode ler, ou assistir, ou ficar o dia inteiro assistindo Animal Planet, ficar o dia inteiro assistindo Nat Geo,
irmãos, ninguém vai citar Deus, o Criador. Eu garanto. Pode assistir o dia todo. Tudo é evolução. A mãe natureza. Dão os mais diversos nomes, menos se humilhar e dizer que existe um Deus Criador, que abençoou os animais para a reprodução. Essa é a soberba da ciência moderna. Esse é o ídolo da ciência moderna. Lamentável. Porque nós temos um Deus aqui, irmãos, que cria, sustenta e abençoa os animais. E quando a gente vê essa palavra aqui de abençoar, ela começa com os animais. Aí no próximo domingo nós vamos ver como Deus abençoa o homem e a mulher. Deus abençoa, depois de abençoar o homem e a mulher, uma outra menção é em relação ao sábado. Deus abençoa o sábado, porque tem um propósito muito importante, nós vamos chegar lá. Depois Deus abençoa Noé e a sua família, e depois lá em Gênesis 12, Deus abençoa Abraão e a sua descendência. E aí, irmãos, quando chega em Abraão e a sua descendência, Deus diz assim para Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações serão abençoadas, porque por meio de Abraão, irmãos, virá uma linhagem, uma descendência que vai chegar até em quem? Jesus Cristo. Por meio de Abraão, todas as nações serão abençoadas com a salvação. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, olha o que Paulo vai dizer: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, os não hebreus, os não judeus, os que não são israelitas, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, que foi um homem de fé. Amém, irmãos? Todos que têm a mesma fé na palavra de Deus, todos que têm a fé na palavra de Cristo, são o quê? Abençoados. Só que aqui, irmãos, é abençoado com a salvação. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Abençoados com a vida eterna. Diante desse texto, irmãos, curto, mas que nos encanta profundamente, eu queria destacar algumas lições para as nossas vidas. E a primeira lição, irmãos, é que ninguém reproduz sem a bênção de Deus. Ninguém reproduz se Deus não abençoar. Irmãos, se é assim com a criação, se é assim com insetos, com bicho, com animais que vivem no mar e que vivem no ar, quanto mais, irmãos, é o Senhor da vida que dá existência a todas as coisas, aos nossos filhos, a quem vai nascer, a quem não vai nascer, a quem vai fecundar, o espermatozoide exato. Irmãos, tudo está no controle do Senhor. A vida pertence a Deus. A morte pertence a Deus também. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ninguém reproduz sem a bênção de Deus. Deus, irmãos, é o originador da reprodução. Deus é o criador da reprodução. Tudo isso acontece pelo seu decreto. É interessante que eu estava lendo um comentarista bíblico, irmãos, e essa palavra no hebraico, abençoar,
que significa assim, para graça de Deus, né? Deus dá algo, Deus te dê algo, Deus graciosamente conceda algo. Eu estava lendo um comentarista, irmãos, que essa palavra abençoar nas suas raízes hebraicas aponta para a manutenção da vida, aponta para vencer a morte. Porque, irmãos, se não tivesse reprodução, o que haveria com os primeiros animais? Eles envelheceriam e iam o quê? Morrer. Agora, com a reprodução, não. Então esse termo abençoar aponta para a manutenção da vida, aponta para vencer a morte. É assim com os animais, é assim com as nossas famílias. Olha aí a ascendência da nossa família, irmãos, né? A árvore genealógica do pai dos nossos pais, eles já morreram, mas eles deixaram sementes, e aí chegou até você. Isso é bênção de Deus, irmãos. Isso é decreto do Senhor. Isso é preservação e manutenção da vida. Isso é, de alguma forma, uma bênção que vence a morte. E isso nos leva para aquele que venceu a morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Cristo na cruz, Ele vence a morte na ressurreição. Louvado seja Deus. Com a sua vitória sobre a morte, Ele vence a morte. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, aonde está, ó morte, a tua vitória? Me mostra a morte que você venceu, se Jesus ressuscitou para nos dar vida. Me mostra, ó morte, o teu aguilhão. O aguilhão, irmãos, vocês talvez já viram aquelas touradas na Espanha, e pegam aquela lança e dão em cima do touro, do boi, já viram isso? Aquilo é o aguilhão. Então Paulo usa essa palavra para dizer assim, aonde está, ó morte? Cadê o aguilhão que derrubou o touro? Derrubou não, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E isso aponta para um Deus que nos abençoa com a vitória sobre a morte. Amém, irmãos? Morremos para o mundo, mas ressuscitamos para Cristo, para o Senhor Jesus. Uma segunda lição, irmãos, e eu já disse, como a ciência moderna tem desprezo por Deus, como a ciência moderna resiste à ideia de um Criador. É humilhante para a ciência dizer, Deus existe. É humilhante para a ciência dizer algo que não se pode comprovar pela razão ou pela ciência. De um Deus que excede a tudo e a todos. De um Deus que é eterno, antes do mundo criado, Ele já era Deus. Isso mostra, irmãos, a soberba do mundo. Isso mostra como a ciência moderna endeusa falsos deuses. Infelizmente, nós vivemos num ambiente assim. E isso está nos livros que os nossos filhos estudam. E quando vamos para a faculdade, em todo o contexto, nós seremos imergidos em uma cultura contra um Deus Criador. Isso é desde segunda, terceira, quarta série e por aí vai. Portanto, irmãos, que a nossa mente seja cristã. Amém? Uma terceira lição, irmãos, é que Deus é o controlador dos animais. Deus cria e controla.
Irmãos, quem é que já teve medo de um bicho grande aqui? Todos nós, não é verdade? Quem já teve medo de barata até, que é um bicho pequeno, né? Enfim, eu nem vou falar dos meus medos, né? Mais uma vez teve uma história de um rato lá em casa, mas deixa para lá, né? Então, irmãos, quem já teve medo de animais? Os cananeus, eles tinham medo, porque os grandes animais para eles representavam poderes do caos, poderes de destruição. A ideia deles era: meu Deus, o dia que o monstro do mar encontrar os deuses da terra para brigar, não vai sobrar nada aqui no nosso mundinho aqui. Olha o medo deles. E Moisés está falando que os animais dependem de Deus para sobreviver. Pode ser o maior bicho do mundo, não é nada diante do Senhor. Amém, irmãos? Por isso que o Salmo 104, no versículo 27, vai dizer que o homem pode até temer animais, mas todos se submetem e esperam pelo cuidado providencial de Deus. O barco transitam entre os grandes animais, mas todos os animais suspiram por Deus, para lhes dar o alimento, para lhes dar o oxigênio. Tudo depende da criação, tudo depende do Criador, irmãos. Louvado seja o Senhor. Uma quarta lição é que os animais, criação de Deus, ainda que dos mais simples, nos fazem lembrar, irmãos, que Deus cuida de você, que Deus cuida da igreja, que Deus cuida, irmãos, da sua situação, da ansiedade do seu coração, dos seus medos, das suas dificuldades internas dentro da sua alma. Jesus disse assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Olha, era um valor irrisório. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Animais que para uma cultura não servem para nada, para Deus tem importância. E aí o texto diz assim para os discípulos: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém, irmãos? Deus cuida, irmãos. Uma vez eu vi uma formiga fazendo a maior força do mundo para puxar um fio de cabelo. Eu falei: puxa, esse fio de cabelo deve ter vitamina aqui, que faz bem para as formigas. Olha só a providência de Deus. Uma vez um amigo meu ficou maravilhado que ele viu uma formiga carregando uma unha. Ele estava cortando a unha e a formiga carregando a unha dele. E ele falando: meu Deus, olha a providência do Senhor, vai saber o que tem de importante nessa unha com a formiga. Portanto, irmãos, Deus cuida de você, como você nem imagina, irmãos. Deus cuida de nós, Deus cuida da congregação, Deus cuida da igreja, de uma maneira que a nossa fé é muito pequena para compreender, mas Ele cuida. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Não duvide do cuidado do Senhor pela sua vida. Amém? Em último lugar, irmãos, é importante quando a gente fala de reprodução, quando a gente fala de fecundidade, é importante nós lembrar que nós só temos vida através de uma vida. Isso se aplica em termos biológicos, é verdade, né? Em termos humanos, mas também nós só temos vida com Deus por causa da vida de Cristo. Nós só temos vida viva com o Senhor
por causa da vida de Cristo em nosso favor. Sob a bênção de Deus, é concedido aos animais para que eles de si mesmo se reproduzam. E de igual modo, irmãos, sob a bênção de Deus, Cristo de si mesmo produz uma família. Ele produz uma prole. Ele produz um povo. De si mesmo nasce uma geração incontáveis de filhos e filhas de Deus, que de um estado de morte espiritual recebe vida, como Paulo disse, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele, Cristo, vos deu o quê? Vida. Louvado seja Deus. O crente é um agente multiplicador. A igreja é um agente multiplicador. Pregando o evangelho, evangelizando. A igreja se multiplica. A igreja se desenvolve. A igreja cresce. Tudo isso porque Jesus nos deu vida. Jesus é a vida, para que tenhamos vida. A vida e a obra de Cristo é reprodutora de novas conversões. A vida e a obra de Cristo é reprodutora de regenerados. A vida e a obra de Cristo é reprodutora da igreja de Cristo em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Concluindo, Jesus, irmãos, é o autor criador. Ele é o Senhor sobre o mundo animal. E é interessante como Jesus, e aí eu encerro, como Jesus em seu ministério, tanto seu ministério público como seu ministério particular, Jesus mostra que Ele é o Senhor dos animais, mostrando que Jesus é o Criador, mostrando que Jesus é o Senhor da natureza. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Eles não estavam pegando nada, né? E Jesus fala, olha, lançai as redes. Pedro fala, mestre, Pedro era o pescador profissional. Senhor, a gente já está aqui a madrugada toda, não pegamos nada. Mas quando Jesus fala, lançai as redes, Pedro fala assim, sob a tua palavra eu vou lançar, porque pela minha experiência, a gente não pega aqui nem alga. E aí, é lançada as redes de novo, porque Pedro creu nas palavras de Jesus. E eu fico imaginando, Jesus deu uma ordem, não sei como, para os peixes, ó, vai tudo lá. E os peixes foram lá e encheu a rede. Não sei como é que Jesus fez isso. Se ele só pensou, se ele falou de um jeito ou de outro, estalou o dedo, acontece com ele, né, gente? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da natureza. Ele é o Senhor dos animais. Jesus, após a sua ressurreição, e aí já faz parte de um sinal particular, porque já estavam só os discípulos. João 21, Jesus aparece no mar, no rio, e os discípulos tentando pegar peixe e nada. E Jesus fala, volta lá. E eles pegam 153 grandes peixes. E mais uma vez nós vemos o Senhor sobre o reino animal. Mais uma vez nós vemos o Senhor, Cristo, Ele é o Senhor da natureza. Ele dá ordem para os animais. Ele dá ordem para o universo, Ele dá ordem para a sua igreja. Irmãos, esse é o nosso Deus. Confiemos. E estes sinais aqui, irmãos,
João é muito claro em dizer que estes sinais é para que vocês creiam, e crendo, tenhais vida em meu nome. Amém? Os animais estão diante do Senhor. As nossas vidas estão diante do Senhor. Vivamos para esse Deus maravilhoso, Criador e Senhor de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Entregue, irmãos, o teu coração, as tuas aflições a este, irmãos, que cuida dos insetos, quanto mais de nós. A este que cuida, irmãos, dos passarinhos. O futuro da formiga está nas mãos do Senhor, quanto mais o seu futuro. Amém, irmãos? Tudo está diante do Senhor. Vamos orar. Amado Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer. Obrigado por tua fidelidade e bondade, Senhor. Ó Deus, tu és tremendo. A tua perfeição é maravilhosa. Abrange os animais, quanto mais o teu povo. Quanto mais o ser humano criado à imagem de Deus, que veremos no próximo domingo. Ó Deus, distinto de toda a criação, tu nos criaste à imagem de Deus. Ó Deus, aptos para relacionarmos com o Senhor, de ouvirmos a tua voz, de termos vida eterna. Ó Deus, de caminharmos com o Senhor como Adão e Eva caminhou. Ó Deus, graças te damos. Toma nossas ansiedades e preocupações em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Às vezes nós pecamos, Senhor, porque não acreditamos ao Senhor e não confiamos de que o Senhor realmente está cuidando. Ó Deus, quão perverso é o nosso coração. Ó Deus, quando assim cogitamos em nosso interior. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Ajuda-nos e renova a nossa fé. E obrigado porque Tu és um Deus abençoador. Graças te damos em nome de Jesus. Amém.